Nós vamos caminhar numa... eu estava pensando aqui, Joá, eu vou fazer um contraponto a Joá. Né? Tá bom. Contraponto. Contraponto é o contrário, né, irmão? É fazer algo, o oposto. Né? Eu não tenho toda essa capacidade que o Joá tem de ministrar com tanta clareza assim. Mas eu vou trazer vocês um pouquinho para pensar um pouco a respeito do nosso tema e, quem sabe, juntar aí à excelente apresentação do pastor Joá, e nós aprendemos alguma coisinha também. O nosso tema é a consciência da verdade e a igreja. E eu escrevi aqui, inicio com a pergunta feita pelo governador Pôncio Pilatos: o que é a verdade? Foi a pergunta dele. Esta pergunta, irmãos, o que é a verdade, provoca em nós uma reflexão, nos faz pensar. Não é? O pastor Joá já nos conduziu com brilhantismo, né, por esse caminho. Por que esta pergunta nos faz pensar? Porque nós vivemos num momento da história da civilização humana em que a verdade não é mais absoluta, mas relativa para a maioria dos seres humanos nos mais variados contextos, como foi mencionado aqui pelo pastor Joá. A forma ou a maneira como vemos as coisas acabam por determinar as nossas atitudes. Não é? Então, nós reagimos de acordo com a forma como nós encaramos a situação que está diante de nós. E talvez, por causa dessa forma humana de reagir às circunstâncias, nós sejamos levados a imaginar que a verdade, por vezes, se torna relativa. A desconfiança é quase que generalizada e a grande maioria das pessoas está mergulhada no mar de dúvidas. E esse mundo que produz tanta dúvida torna as pessoas céticas, duvidando de quase tudo, de quase todos. E como o governador Pôncio Pilatos estão muitas vezes questionando: isso é mesmo verdade? É assim mesmo? É desse jeito mesmo? Eu me deparo muito com estas perguntas em dois lugares que eu estou muito presente. O primeiro deles é na escola dominical. Cooperamos na escola dominical em nossa igreja como um dos professores de uma das classes, e quando eu ou os meus colegas estão ministrando ali na classe, é comum os alunos se dirigirem a nós e perguntar: mas é assim mesmo, pastor? É desse jeito mesmo? E o outro ambiente, o ambiente teológico. Nós temos uma escola teológica ali em Barueri, está com 380 alunos nesse momento, e nós cooperamos ali, dando algumas matérias, e é comum os alunos nos questionarem: mas, pastor Eude, é isso mesmo? Mais ou menos como foi dito hoje aqui na parte da manhã, as pessoas querem saber o porquê, não é? O porquê. Então, irmãos, a verdade é esta mesma? A verdade existe? Esta pergunta, o que é a verdade? Ela foi feita pelo governador romano Pôncio Pilatos. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus respondeu com silêncio e com um olhar. Me chamou muita atenção, nem tanto o silêncio de Jesus, mas a capacidade dele de olhar e não falar. Nós não conseguiríamos, né, João? Nós responderíamos, não é? Eu acho que nenhum de nós aqui ficaríamos quietos diante desta situação. Mas Jesus, diante de toda a sua sabedoria, de sua divina existência, ele responde com o silêncio e com o olhar. Eu confesso aos irmãos que eu não sei mensurar o propósito da pergunta de Pilatos diante de uma multidão que exigia dele uma resposta rápida. Mas a indagação dele, o que é a verdade,
e também o silêncio como resposta que Jesus dá a Pilatos incomoda as pessoas. O que é a verdade? O principal problema para os filósofos é estabelecer que tipo de situação ou afirmação é verdadeira ou falsa. Os filósofos estão sempre discutindo isto. Perfeito? Que afirmação é verdadeira? Que afirmação é falsa? E uma outra questão também que ocupa muito a mente dos filósofos é: quem é o portador da verdade? É muito interessante como nós nos preocupamos muito com isso. Mas a verdade não deixa dúvida. Quando o pastor Joá coloca para nós aqui Deus como a verdade, Jesus como a verdade, a palavra como a verdade, não sobrou dúvida no nosso entendimento. A nossa mente compreendeu com clareza. Agora, se a verdade deixa dúvida, nós precisamos verificar. Nós precisamos checar. Às vezes, eu estou na aula lá na escola teológica e um aluno faz uma afirmação. E eu não tenho argumento para discordar dele. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito muito no que ele está dizendo. Aí, o que eu faço? Eu pego a minha caneta rapidinho e vou num papel e escrevo aquela afirmação que o aluno fez e eu digo para ele assim: na próxima aula a gente conversa de novo sobre isso. E aí eu chego em casa e vou verificar. Vou lá para a minha biblioteca, procuro meus livros, procuro as bíblias de estudo, vou lá no Dr. Google, que o Dr. Google é bom porque ele entende de tudo, inclusive de religião, né? Entende de Bíblia também, tem muita coisa boa de Bíblia lá no Dr. Google. E eu faço as minhas consultas, eu vou averiguar, porque se levantou dúvida, eu tenho que verificar a veracidade ou a falsidade daquela afirmação. E então, na outra aula, eu volto, trago o assunto de volta, e aí eu argumento para a classe, dizendo: olha, o que o fulano falou é verdade, é isso mesmo. Inclusive, eu estive verificando: olha só, fulano, na Bíblia está escrito isso aqui, está escrito ali, e etc, etc. É isso mesmo, você está certo. Ou então eu digo: olha, rapaz, não é bem do jeito que você falou, não. Eu sei que você falou com toda a sinceridade do seu coração, mas não dá para ser do jeito que você está dizendo, porque, olha, a Bíblia fala isso aqui, a Bíblia fala mais isso, aquilo, outro. E os alunos falam: o próprio aluno: obrigado, pastor, muito obrigado, não é? Porque esclareceu. Então, a verdade dos fatos exerce grande importância no julgamento das ações humanas. Quando uma verdade deixa dúvidas, é imprescindível verificar sua veracidade ou falsidade. Uma verdade, ela pode ser demonstrada sem ser reconhecida como verdadeira. Quando é que isto acontece? Quando ela não é muito clara. Em filosofia, quando você ouve uma verdade que pode ser demonstrada sem ser reconhecida como verdadeira, a gente chama isso em filosofia de postulado. O que é um postulado? O postulado é toda a afirmação que precisa de comprovação para se confirmar. A verdade é relativa. Por alguns fatos julgados como verdade no passado, não seria mais verdade hoje. Então, a verdade é relativa? Sobre alguns aspectos, é. Um exemplo que eu anotei aqui. No passado, as pessoas consideravam ser verdade que o planeta Terra era plano. E hoje, a ciência comprova que o planeta Terra não é plano. Então, isso foi verdade por um bom tempo na história humana. Embora a Bíblia já muito antes, já declarava que a Terra era redonda, que nas palavras de Jesus é a verdade. João 17, versículo 17, Jesus diz assim:
santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, segundo a Bíblia, que é a verdade segundo Jesus, a verdade é Jesus. Palavras do próprio Jesus. E nós, os cristãos, sabemos disso. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só corroborando com o que o pastor Joá nos disse. Por ser a Bíblia a verdade, tudo que nela está escrito é para o nosso ensino e esperança. Romanos 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Poucas palavras na Bíblia são tão claras, mas ao mesmo tempo desobedecidas justamente por pessoas que afirmam ser cristãs, como aqui ensina que a única possibilidade de chegarmos a Deus é por meio de seu Filho Jesus Cristo. Única. E olha que a Bíblia traz isso na boca do próprio Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É interessante, irmãos, que muitos concordam com as palavras de Jesus, tendo-as como verdadeira, alegando que são cristãos, mas ao mesmo tempo que professam fé em Jesus, o fazem também em relação a outros personagens bíblicos e extra-bíblicos, a fim de que estes intercedam por eles a Deus. Nós temos que ter muito cuidado com esses desvios. Na nossa linguagem evangélica, seriam desvios doutrinários, não é? Mas são também desvios do raciocínio, desvios da mente humana. Como é que você pode crer que as palavras de Jesus são as palavras verdadeiras, que a palavra de Deus é a verdade, e ao mesmo tempo você que lê na Bíblia que não podemos chegar a Deus a não ser através de Jesus Cristo, nós também utilizamos outros personagens bíblicos e não bíblicos para intercederem por nós diante de Deus. As pessoas costumam dizer que todos os caminhos levam a Deus. Eu até considero relativo. Todos os caminhos levam a Deus. Mas para chegarmos a Deus tem que passar pela porta. E a porta é Jesus. Não é? Eu gosto de brincar assim com esse pessoal. Eu digo para eles: tá bom, todos os caminhos levam a Deus. Mas quando chegar lá, cara, para você poder ver a Deus, chegar na presença dele, você vai ter que entrar. E a porta é Jesus. Então não adianta, excluindo Jesus, você não vai chegar a Deus. Jesus é a única porta. A Bíblia é enfática, não fazendo menção de outro caminho para se chegar a Deus, exceto Jesus.